Pessoal, boa tarde a todos. Professor Luiz Gustavo aqui. Hoje estou aqui para apresentar essa videoaula para vocês a respeito das evidências da evolução, certo? Ah, Essa é uma aula da disciplina Princípios Evolutivos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFTM, certo? Então, ok. Para vocês terem uma ideia do que nós vamos discutir na aula de hoje, a gente basicamente tem esse roteiro. Ah, e esse roteiro tem três eixos principais de discussão. O primeiro, a gente vai discutir as evidências provenientes das espécies vivas, e aí a gente vai discutir que a gente consegue obter uma evidência de que realmente a evolução é um processo que ocorre na natureza a partir da observação direta ou a partir de órgãos vestigiais. Uma outra fonte de evidências evolutivas é o registro fossilífero, e depois a gente vai discutir uma série de evidências relacionadas à ancestralidade comum, certo? Então a gente vai começar primeiro discutindo a questão das evidências obtidas a partir de espécies vivas. Então, como que a gente consegue situar a questão das evidências evolutivas a partir da proposta da síntese evolutiva, que foi um tema que a gente discutiu na aula passada? A primeira coisa, a descoberta da função e estrutura do DNA nos anos 50, e isso ampliou, o conhecimento sobre o material genético e de que maneira ele pode ser utilizado para estudos de várias naturezas, inclusive estudos de biologia evolutiva. Houve também uma ampliação do que a evolução poderia estudar, e aí foi adido nessa questão dos estudos de biologia evolutiva questões de ecologia, do comportamento animal e também da reprodução. Outra coisa também é que, a partir principalmente de estudo de genética de populações, foram desvendados uma série de mecanismos relacionados à evolução das populações e de que maneira esses mecanismos podem originar novas espécies, numa perspectiva mais ampla também de que maneira esses mecanismos evolutivos que atingem as populações em nível micro, eles podem de alguma forma interferir em eventos de evolução, por exemplo, de gêneros, de famílias e de taxons superiores, que a gente chama de macroevolução. Né? Além disso, houve também a contribuição da biologia do desenvolvimento para se entender a biologia evolutiva. Bom, visto essas questões iniciais, então a gente precisa discutir primeiro qual é o conceito de evidência evolutiva. Então, primeiro, a gente tem o seguinte princípio, que as populações mudam ao longo do tempo, certo? Além disso, a gente também tem como princípio que os organismos vivos, eles descendem todos de ancestrais comuns. Então, à medida que a gente vai voltando no tempo para tentar entender a história dos organismos, a gente localiza diferentes ancestrais comuns, até chegar o ancestral comum a todas as espécies, que é chamado de Luca. Então, de que maneira a gente consegue identificar tanto essas mudanças que acontecem no nível populacional, quanto essas mudanças que permitem a diferenciação de espécies a partir de ancestrais? Né? Então, para isso, é possível utilizar uma série de informações que os organismos apresentam. Então, dentro desse conjunto de informações, a gente pode utilizar, por exemplo, dado morfológico, dado ecológico, dados bioquímicos, dados moleculares e, inclusive, dados comportamentais. E é possível a gente fazer essas inferências tanto a partir de espécies vivas quanto de espécies fósseis. Dito esse preâmbulo, então, a partir de agora a gente vai discutir com um pouco mais de detalhes de que maneira a gente consegue obter evidências da evolução a partir tanto de organismos viventes quanto daqueles que já foram extintos. Só mais uma questãozinha, que quando a gente faz o monitoramento a partir de populações naturais, numa perspectiva mais contemporânea de análise,
a gente consegue identificar eventos microevolutivos. Quando a gente avalia, por exemplo, variações morfológicas ou sequências conservadas de DNA ou outras informações que elas têm uma variação maior entre as espécies, a gente consegue inferir os eventos de macroevolução. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês da obtenção de evidência em espécie viva que eu utilizei no meu doutorado. Então, na figura aqui, vocês conseguem observar que existem, que é apresentado um gráfico, né, no qual a gente tem aqui a indicação de 3 diferentes municípios, cada um deles com uma variação. Então, por exemplo, essas 2 primeiras colunas aqui, elas apresentam dados, né, obtidos para Olímpia, que é uma cidade do interior de São Paulo, e para a cidade de Olímpia, mas com uma área que tem aplicação de inseticida. O mesmo acontece para Ibirá e para Mirassol. São todas cidades do noroeste de São Paulo. Nessas cidades eu coletei uma espécie chamada Zapirionos indianos, e para essa espécie, eu junto com a minha orientadora, nós avaliamos a variação, né, da frequência de determinados genes, de determinados alelos, de um locogênico que produz uma enzima que tem uma relação, que pode ter uma relação com detoxificação de inseticida. Então vejam aqui que existem 4 alelos, né? Esses 4 alelos do loco de esterase, eles apresentam diferentes frequências, né? Então quanto mais alta é a barra aqui, maior é a frequência, né, do alelo. Então a gente pode notar aqui que todas as populações apresentaram frequências, né, mesmo que variáveis, do alelo 1. Então vejam aqui, por exemplo, em Olímpia, sem aplicação de inseticida, tem uma frequência que é praticamente o dobro daquela encontrada em Olímpia, com aplicação de inseticida. Ibirá há, na verdade, uma diferença que não é significativa. Né? A área com inseticida tem uma frequência um pouquinho mais alta do alelo 1, e Mirassol praticamente também não tem diferença entre para o alelo 1 para a área com inseticida e sem inseticida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o alelo 3, né, que aqui é representado como uma barrinha branca. Se vocês analisarem o que acontece com o alelo 3 nas diferentes áreas, é que em algumas áreas a frequência dele é muito alta, em outras é baixa a ponto de não existir, não foi detectado esse alelo em uma determinada população. Se a gente analisar os pares de população de áreas com inseticida e de áreas sem inseticida, a gente vai ter o seguinte panorama. Então, por exemplo, Olímpia, na parte sem inseticida, as populações desse inseto não apresentaram, não foi detectado nenhum indivíduo com esse alelo. Ao passo que na área com inseticida, praticamente mais da metade da população apresentou esse alelo. Se a gente analisar Ibirá, né, a área sem inseticida tem uma frequência baixa, com inseticida tem praticamente o dobro. E um comportamento parecido é identificado para Mirassol. O que a gente conclui a partir daí? Que provavelmente esse alelo ele tem algum tipo de resposta relacionada ao inseticida, de forma que indivíduos portadores desse alelo eles tendem a sobreviver e aqueles que não têm maior probabilidade de ser eliminado. Tá? E de fato, né, um outro estudo que eu fiz no doutorado indicou que populações experimentais expostas, né, a esse inseticida, o inseticida Malathion, que é esse que é utilizado para o controle do mosquito da dengue, elas apresentam frequências mais altas, né, quando a gente expõe ao longo da população experimentais ao inseticida. Indivíduos portadores do loco ST3 tendem a aumentar a frequência. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 20 gerações, todos os indivíduos eles passam a ser homozigotos para o ST3, né, para esse alelo 3, quando a gente expõe as populações inseticidas. Tá, então essa é uma evidência direta de que, né, houve alteração, né, variação na frequência gênica das populações a partir da ação de um agente seletivo. Tá? Então aqui a gente tem uma evidência, né, de seleção natural a partir da observação direta da flutuação das frequências alélicas
de determinado loco gênico a partir da ação de um agente seletivo, que no caso aí é um inseticida malativo. Uma outra evidência da evolução em espécies vivas é aquela obtida a partir da morfologia, né? Aqui tem a questão das modificações, né, no tamanho do bico de tentilhões. Então vejo aqui que tem dois gráficos referentes aos tentilhões e dois gráficos referentes ao tamanho das sementes. No gráfico aqui de cima é apresentada a questão da variação no tamanho do bico em relação à estação chuvosa normal, certo? E no gráfico de baixo, uma seca severa, que acometeu essa mesma área. Então vejam aqui o que acontece com a frequência do tamanho do bico na estação úmida, né? Com normalidade, e na estação com seca severa. Então vejam que o tamanho do bico ele é ligeiramente menor, né? Vejo que tem uma frequência relativamente alta de indivíduos com bicos, né, com mais ou menos 9 milímetros, 9,5 milímetros aqui na estação chuvosa normal, ao passo que nesse período, né, de 1978, uma estação de seca severa, um predomínio de pássaros com um bico relativamente maior, tá? Com um pouquinho mais de 10 milímetros. Se a gente analisar o que aconteceu com as sementes, né, nesse mesmo período, então a gente vai analisar aqui a abundância de sementes. Então vejam que a abundância de sementes, se a gente analisar aqui 76, que é o ano no qual houve a normalidade na estação úmida, e 78, que é o ano onde teve a seca severa, a gente vai perceber aqui que há digamos assim, um pico de sementes, de abundância de sementes, em 76, e uma queda abrupta, né, na abundância de sementes em 78. Se a gente analisar o tamanho das sementes, a gente vai perceber que há um predomínio de sementes relativamente menores, 76, que é compatível com um bico menor, e um aumento no tamanho das sementes 78, que é compatível com um bico maior. Por que isso é uma evidência evolutiva? Porque vejam, a pressão seletiva ela está relacionada com a disponibilidade de recurso alimentar. Então vejam, numa situação de umidade normal, as árvores vão produzir uma grande abundância de sementes e essas sementes elas tendem a ter um menor tamanho, de forma que, né, aqueles pássaros que conseguem se alimentar de sementes menores, eles são favorecidos. E geralmente pássaros com bicos menores vão conseguir se alimentar de sementes menores, certo? Então a gente tem essa compatibilidade aqui em relação à redução no tamanho das sementes e redução no tamanho do bico. Então vejam, à medida que as chuvas foram se tornando mais escassas e essa região passou por uma seca severa, a abundância de sementes decaiu drasticamente. E vejam o que aconteceu. Além da quantidade de sementes ter diminuído, as sementes que conseguiram sobreviver a essa estação, né, de baixa umidade foram aquelas que conseguem acumular mais água no seu interior. Por isso, sementes de maior tamanho. Então vejam, ao mesmo tempo que reduziu o tamanho de sementes, as sementes que sobraram, elas são de maior tamanho. Então vejam, pássaros de bico menor vão ter dificuldades para se alimentar das sementes de tamanho maior. Então, esse tipo de pressão ambiental favorece pássaros que têm bico maior. Então, veja que a gente tem uma evidência de evolução por seleção natural com um intervalo de 2 anos, tá? Que houve uma seleção direcional que favoreceu pássaros com bicos maiores, em virtude da disponibilidade do recurso a apresentar essa característica, certo? Então, vejam, a gente consegue obter dados, né, de espécies vivas, tanto a partir de dados genéticos e moleculares, quanto de dados morfológicos.
Uma outra evidência que é possível a gente utilizar é aquela obtida a partir de estruturas, né, que existem, estruturas morfológicas que existem nos organismos, porém elas de alguma forma estão atrofiadas ou elas são mantidas de forma vestigial. Então eu vou citar para vocês agora alguns exemplos, né, dessas estruturas, que isso indica que provavelmente os antepassados desses organismos apresentavam essas estruturas funcionais e ao longo da evolução, indivíduos que essas estruturas, elas, digamos assim, em virtude de mudanças, né, no comportamento dos organismos, essas estruturas que elas eram funcionais em determinado momento, elas acabaram diminuindo de tamanho em virtude de seleção natural. De que forma que isso aconteceu? Então, vocês imaginem, por exemplo, no caso das serpentes, tá? Algumas espécies de serpentes apresentam vestígios de cintura pélvica, né? Serpentes são ápodes, ou seja, não apresentam patas. Mas se há um vestígio de cintura pélvica, isso é um indicativo de que provavelmente alguns ancestrais apresentava patas, apresentava membros. De que maneira é possível evoluir uma estrutura desse tipo? Imagine o seguinte, que há uma mudança no ambiente e essa mudança no ambiente culmina, por exemplo, na substituição de uma estrutura na qual a locomoção por patas é mais adaptativa para uma que as patas podem provocar algum tipo de prejuízo. Então, por exemplo, um lugar que apresentava estrutura mais rochosa e aí é uma substituição em virtude de mudanças climáticas, mudanças geológicas, para uma estrutura com acúmulo de sedimentos, as patas elas podem ser um complicador na hora desse organismo se locomover. Então imaginem que dentro desse cenário há indivíduos, né, com as patas e há indivíduos que apresentam patas relativamente atrofiadas. Quem que vai ter vantagem? Aqueles indivíduos com patas relativamente atrofiadas. Imagina que isso vai acontecendo recorrentemente ao longo do processo evolutivo. Então, qual que pode ser um desfecho, né, dessa história? A existência de vestígios de patas em organismos que ocupam ambientes no qual patas poderiam provocar algum tipo de prejuízo adaptativo, né? Um outro exemplo que a gente, inclusive, apresenta é a questão do apêndice vermiforme, né? O apêndice vermiforme é um órgão vestigial. O que isso indica? Que provavelmente nos nossos antepassados o intestino era bem maior. Intestinos muito longos, eles estão relacionados a hábitos herbívoros. Então, o que provavelmente deve ter acontecido? Ao longo da evolução do homem, houve uma mudança na dieta alimentar, né, que provavelmente era exclusivamente herbívora, e aí houve uma transição para dietas onívoras ou carnívoras em diferentes momentos da história. E indivíduos que apresentavam, né, intestinos menores tinham mais vantagem que aqueles que apresentavam intestinos maiores. Por quê? Uma dieta que ela é baseada só em vegetais, ela demanda um trânsito dentro do intestino maior para que haja um melhor aproveitamento dos recursos alimentares. Uma dieta baseada em proteína, ela não precisa transitar por um intestino tão grande, porque a digestão ela é um pouco mais lenta, mas a absorção de aminoácidos, por exemplo, é mais rápida, né? Então imaginem que ao longo da história, aqueles indivíduos que apresentavam, né, mutações que levavam a uma redução no tamanho do intestino e a manutenção talvez de uma estrutura vestigial que indicasse, né, em antepassado um intestino maior, tinha vantagem adaptativa sobre aqueles que não tinham que tinham o intestino completo, certo? Além desses dois exemplos, eu gostaria também de apresentar para vocês outros que são bastante comuns, que vocês talvez possam ter estudado em algum momento durante a escolarização. Né? Um deles é a questão, né, da ausência de asas, né, na verdade só vestígio de asa no kiwi, que é uma ave da região australiana. Isso é indicativo que provavelmente teve pressão seletiva para a exploração de ambientes no qual o voo não seria uma boa alternativa. Então, indivíduos que apresentavam asas atrofiadas tinham mais sucesso evolutivo do que aqueles que tinham as desenvolvidas. Até culminar nessa situação aqui que
literalmente você não tem nem o apontamento, né, das asas, como acontece, por exemplo, com galinhas. Então, que vejam que há praticamente a inexistência, né, aparente de asas, mas a gente consegue localizar vestígio, né, desses membros superiores quando a gente analisa os esqueletos. Há um vestígio também de perda de par de asa nos díptera, né, moscas, mosquitos. O primeiro par de asas é bastante visível e o segundo par de asas é atrofiado na forma de uma estrutura que é conhecida como alter. Que isso indica que provavelmente os antepassados tinham, né, dois pares de asas e ao longo da evolução houve uma perda nesse segundo par de asas. Se a gente pensa, por exemplo, Coleóptera, né, que são os besouros, as libélulas, né, todos apresentam dois pares de asas. E no caso dos díptera, dos insetos díptera, eles apresentam um par de asas só. E o segundo par é atrofiado. Um outro órgão vestigial que nós humanos apresentamos é o músculo eretor do pelo. Vocês já devem ter notado que gatos, né, sob a ação de algum tipo de agente estressante, eles tendem a eriçar os pelos, e isso produz uma impressão de que eles são maiores do que na realidade eles são. Humanos apresentam esse músculo eretor, só que esse músculo ele é atrofiado. A gente não vai aumentar de tamanho numa situação de estresse, mas é possível a gente perceber essa caracterização morfológica aqui, que a gente consegue ver na ilustração acima do gato, indicando que a gente apresenta essa musculatura, que ela é atrofiada, que provavelmente os nossos antepassados, né, apresentavam essa musculatura mais desenvolvida. E também em humanos e nos macacos do Novo Mundo, há um órgão vestigial relativo à perda de cauda, a cauda, né, que a gente localiza no osso sacro, certo? Então, na extremidade do cóccix, a gente consegue perceber ossos que são atrofiados, que indicam que os antepassados apresentavam caudas. Ok?